vai começar e os demais vão ficar tudo em silêncio, tá? Então, nós vamos deixar em silêncio nossos microfones e o GG começa a hora que ele quiser, ok? Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença nessa noite de frio, né? Todo mundo aí firme. Então, agradecer a todos. E agradecer mais uma vez, né, a mensagem do Preto Velho, né, que está dando um apoio muito grande aqui para a gente. E as suas palavras sempre tão gentis e tão carinhosas. Muito bem. Então, vamos para a quarta aula de estudo de mediunidade e introdução ao espírito, ao espiritismo. Então, nós vamos falar das encarnações dos espíritos. Tá? Bom, a gente já falou sobre a ressurreição da carne, que é muito empregado nas religiões que não são reencarnacionistas. E só para a gente se situar, essa ressurreição é um termo, é uma ação de ressurgir a vida, né? Retomar a vida, reanimar-se. Essa interpretação está contida no Evangelho, né? De Mateus, capítulo 22, 28, 30 e 31. Para os hebreus, ela fazia parte dos seus dogmas. A gente já vai falar sobre dogmas. Com exceção dos saduceus, que era uma seita judaica da época de Jesus, que eles acreditavam que findava a morte, né, do corpo físico, que acabava tudo. Atualmente, a ressurreição, ela quer dizer retorno do espírito ao corpo físico que já está morto, sem vida. Esse fato, segundo a ciência, está comprovado ser impossível de acontecer, além de contrariar as leis divinas. Muito bem, dogma, né? A gente já ouviu falar muito em dogma e quem usa é principalmente a Igreja Católica. E o que quer dizer esse dogma? É uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível e absolutamente segura sobre o qual não pode pairar nenhuma dúvida. Indiscutível. Uma vez proclamado solenemente, nenhum dogma pode ser revogado ou negado, nem mesmo pelo Papa. Então, o que a gente vê desse dogma? Que são situações colocadas indiscutível, a verdade absoluta, como geralmente são pontos polêmicos, é colocada essa situação, porque aí, se vai perguntar para o Papa, ele vai dizer que é assim mesmo, é indiscutível e ninguém pode falar nada a respeito. Então, a gente já, nos tempos de hoje, né, ter uma situação dessa é desagradável, né? Porque, por mais às vezes errado que a pessoa está, ela quer colocar o ponto de vista dela, né? Ela quer dizer, não, mas eu entendo assim, eu entendo de outro jeito, vamos conversar sobre isso. Não, sobre o dogma não se conversa. E esses dogmas são diversos, né? A gente não vai entrar nesse assunto, mas, infelizmente, ainda existe e são vários. Por que a reencarnação passou a ser condenada pela Igreja Católica? Então, a gente verifica que até os meados do século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação como um fato incontestável.
que guiava a justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem para rever os seus erros e recomeçar o trabalho de regeneração numa nova existência. Aconteceu, porém, que no segundo concílio de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, em decisão política para atender exigências do Império Bizantino, resolveu abolir essa convicção cientificamente. Não foi só religiosamente, foi cientificamente, substituindo a reencarnação pela ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência, pois admite a volta do ser por ocasião de um suposto juízo final ao mesmo corpo que já foi desintegrado em todos os seus elementos, né? Ele já faz parte de outros elementos, ele já constituiu outros elementos. Então, é impossível formar esse corpo novamente. Bom, Teodora, a esposa do famoso imperador Justiniano, era a defensora da escravatura, desumana e muito preconceituosa. Ela temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra e por isso desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época. O Papa da época, ele tinha o nome de Virgílio, e ele só subiu ao poder de Papa, sobre uma ação, uma intervenção até criminosa do general Belisário, para quem os desejos de Teodora eram lei. Compreende-se dessa forma que a reencarnação representa o retorno do espírito à vida corporal, em um veículo diverso, recém-formado, não tendo nada em comum com o anterior. Então, a gente vê que a reencarnação já existia, né, na Bíblia e foi retirado, como muitas outras coisas que foram retiradas. Mas essa foi assim, até de uma maneira quase que humorística, né? Porque a tal da Teodora achava que, se tirasse da Bíblia, acabava com o problema dela. Então, existe a reencarnação? Até aquele momento existia. Então, ela podia nascer escrava. Se ela mandou tirar da Bíblia, pronto, resolveu, não vai acontecer mais nada. É quase que humorístico, né? Muito bem. O objetivo fundamental da reencarnação é dar uma oportunidade para o espírito alcançar o progresso, né, tanto intelectual como moral, durante a passagem pela vida corpórea. Essa é uma das finalidades, né? Deus concede aos seus filhos o mesmo ponto de partida, a mesma liberdade de agir e as mesmas oportunidades a todos, tudo igual. Pois, do contrário, o que seria? Seria privilégio, e na justiça de Deus não tem privilégio. Então, todos têm a oportunidade igual. A gente recebeu uma pergunta, né? Por que nascer pobre ou nascer rico e tal, né? É justamente isso, são oportunidades. Então, vai nascer pobre numa encarnação, vai nascer rico, vai nascer mais ou menos, vai nascer de um jeito, vai nascer de uma raça diferente da outra encarnação, vai passando por tudo para que possa evoluir. E só vai evoluir se a pessoa for passando por tudo, porque aí ela vai saber exatamente o que o outro passou, né? Então,
ela tem condição de avaliar o sofrimento, a alegria do outro, porque ele passou por tudo. Aí sim ele vai chegar numa condição muito boa, né? A encarnação, como a gente também já viu, pode ser expiação, prova e missão. A primeira, ela é o cumprimento da lei de causa e efeito, que a gente também já viu. O Espiritismo, assim, ele vai repetindo para que a gente possa gravar bem as coisas, né, para o entendimento. Quando o espírito se encontra no mundo espiritual, ele se recorda de outras encarnações. É lógico que tem todo um limite, né? Dependendo do espírito, da evolução dele, ele vai lembrar muitas encarnações. E dependendo também da evolução, ele vai talvez lembrar aquela que ele teve na Terra, que foi a anterior, né? Que ele desencarnou, e uma outra próxima. Ou às vezes uma outra que ele precisa lembrar para justamente se programar para fazer a próxima reencarnação. Então, aí varia de espírito para espírito, da situação de cada espírito. Então, normalmente, após esse espírito se arrepender, ele retorna à Terra. Tem uns que não se arrependem, né? Mas eles aí voltam do mesmo jeito que a gente vai ver aqui. E na maioria das vezes, esse espírito reencarna junto com pessoas que ele fez sofrer, né? Sofrimentos físicos, morais e de toda maneira, principalmente com referência àquele do coração, né? Que é o amor. E também de pessoas que geraram alegria para ele, ou ele gerou alegria para essas pessoas, às vezes tem que reencarnar nessa família, porque vai ter alguém, algum elemento dessa família que vai precisar daquilo. Então, tudo é estudado, né, com os engenheiros, né, da reencarnação, e é visto o que é mais necessário. Como Jesus ensinou, o amor cobre a multidão de pecados. Quer dizer, o amor é mais forte que tudo isso, né? Por ter certeza que os sofrimentos não são eternos, fica mais fácil da pessoa se redimir dos erros do passado. Por isso que é importante a pessoa saber, né, de toda essa sistemática. Aí ela consegue suportar essas adversidades com mais paciência, resignação, fé, né? Ela já não considera um castigo, porque ela está entendendo esse mecanismo. A prova, né? Quase nunca a prova é decorrente de um sofrimento ou de uma falta cometida. A prova, ela às vezes é até pedida pelo espírito, e como o próprio nome diz, prova, a gente tem que passar por aquele obstáculo. A prova é um obstáculo. Então, às vezes a gente passou algumas encarnações com o mesmo obstáculo, não conseguiu superar. E esses obstáculos vão continuar até que a gente consiga ultrapassá-los. Aí sim, não vai incomodar mais a gente, porque a gente já superou. Essas provas, por exemplo, aqui em São Paulo, devem ser muito fortes, assim, para o motoboy, né? O motorista de táxi, motorista de ônibus.
e aqueles motoristas que têm que ficar o dia inteiro na rua. Essa é uma prova assim fantástica, né? A hora que o cara conseguir passar essa prova, e eu já vi assim motorista de táxi, assim, numa calma que me deixou nervoso, de tanta calma que o cara tinha, né? Aí eu fiquei nervoso. E então eu pensei comigo, pô, esse motorista ele já passou, já superou essa prova, porque o dia inteiro nesse trânsito de São Paulo, e o cara naquela calma, naquela tranquilidade, né, já ultrapassou. Pode ser também missão. A gente sabe da existência de espíritos missionários, né, com a finalidade de acelerar o progresso da Terra. A gente tem como exemplo o Pasteur, né, Louis Pasteur, Thomas Edison e muitos outros que vieram para resolver problemas que até então não conseguia. Por exemplo, energia elétrica, né, que era muito importante e já estava passando do tempo para se descobrir isso. Então, o missionário veio para resolver isso e outras coisas. Igualmente para acelerar também o processo moral. E aí a gente tem uns exemplos aí fantásticos, né? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e a Irmã Dulce. Então vem mostrar, né, todo aquele amor, todo aquele carinho para com todo o ser humano, né? O pessoal fala, você só fala do espírita, né? Então a gente fez questão de pôr Madre Teresa de Calcutá, que era católica, Irmã Dulce também católica, e essa Madre Teresa de Calcutá, quem não conhece a vida dela, tem filmes, é assim algo extraordinário, tá? Ela punha a mão na massa para depois perguntar o que estava acontecendo. É uma coisa impressionante. Uma mulher que, se fosse eu decidir, ela era santa muito antes dela desencarnar e provar que ela fez milagre e tudo. O grande milagre que eu acho foi a vida dela. O que ela fez pelos outros é coisa assim, até absurda, né? Entre aspas. Bom, por meio desses exemplos, esses espíritos eles integram a obra da criação e vão caminhar juntamente com uma marcha progressiva universal. Já começa a ser diferente esses espíritos de nós mesmos. Por quê? A reencarnação para o espírito é um estado transitório. E esses espíritos que conseguem esses feitos maravilhosos, eles já vão saindo dessa necessidade, né, de reencarnação. Muito bem. Pode-se compreender que a encarnação não é uma punição. Nem é verdade que somente espíritos culpados estão sujeitos a ela. Isso a gente já viu também dos exemplos que deu. E podemos dar um exemplo assim lá para baixo do selvagem, né? O selvagem é um começo da vida espiritual. Então ele encarna muitas vezes é permitido, né, que o homem da civilização chegue até ele para desenvolver, né, situações que ainda eles não conseguiram desenvolver. A pessoa, aquele que é um espírito esclarecido, né, e que o senso moral ainda não desenvolveu, quer dizer, ele é inteligente, desenvolveu muita coisa, mas na parte moral ainda ele está lá embaixo. Existe um exemplo que diz do avião, né? As duas asas, né?
uma é intelectual, dá para mostrar aqui. Uma é intelectual e outra moral. Então, o avião fica assim, né? Fica virado assim, intelectual para cima, que ele já conseguiu, mas a moral ainda está lá embaixo. Então, às vezes, esse espírito ele vem repetir de diversas encarnações com o mesmo sentido, sempre na parte moral. Aí a gente chega à conclusão que ninguém pode fazer a lição de casa do outro, né? A gente viu na Bíblia, né, que é algo assim que era mal interpretado. Por exemplo, o bisavô fazia alguma coisa de muito errado, aí nascia o filho, né, que seria o pai do próximo, e ia passando esse, entre aspas, pecado até a última geração. Então, isso era uma injustiça aberrante até, né, se fosse verdade de Deus, da lei de Deus. Por quê? O que eu tenho a ver com o meu avô que fez não sei o quê, com o meu pai que fez não sei o quê? Tenho nada a ver com isso, né? E aí eu iria pagar. Então, a reencarnação entra na história para explicar isso. Que, às vezes, o neto, né? O neto é o próprio avô, que ele já encarnou como filho do avô. Deu para entender? E, às vezes, também acho que a gente até já falou isso, de uma mulher que teve o filho que era o pai dela, né? E aí até a gente citou o exemplo que um dia ela bateu no filho e o filho falou assim: quando eu era teu pai eu não te batia. E aí ela assustou. E aí ela começou a ver coisas, ouvir coisas impressionantes que realmente era o pai dela. Só que ele conseguiu lembrar dessa outra encarnação. Não é bacana? A cada encarnação, nós vamos dando passos muito importantes, né, na nossa vida terrena. Não há limites para a encarnação. São quantas forem necessárias e permitidas pela misericórdia divina, a fim de haver a depuração da materialidade, à medida que o espírito possa atingir a perfeição. Então, esse número de encarnações, né, vai depender exclusivamente do esforço do próprio espírito. Então, nós todos temos um papel muito importante perante o universo. Não é só perante a nossa família, perante a nós mesmos, perante o bairro, é perante o universo. Porque tudo que a gente faz reflete em todo o universo. O princípio da reencarnação não é um privilégio da doutrina espírita. Muita gente pensa que é a própria doutrina espírita que mostrou esse processo, né, de reencarnação. Tem muitas doutrinas antigas, até antes de Jesus, que já adotavam a reencarnação. Já provavam, né, as sucessivas vidas anteriores. E o que acontece? A própria reencarnação, ela vem da força, né, o que se diz de Deus, que ele é
soberanamente bom e justo. Se não fosse assim, como que a gente iria explicar, né, tantas situações adversas para uns, para outros não, né? E existe um exemplo, né, vamos falar assim da situação atual. Os políticos, né? Se a gente pegar aqui no Brasil, 90% não suportam os políticos, né? E tem aqueles, assim, uma evolução até um pouco menor e pavio curto, né? Que deseja um monte de coisa ruim para esses políticos, tá? Bom, aí vamos supor que esses políticos desencarnaram tudo. E essa pessoa também. Aí volta todo mundo. Aí ele vai lá nas casas André Luiz e vê todas aquelas criancinhas deficiente mental, deficiente físico. Existem coisas que não dá para olhar. Quem foi sabe do que eu estou falando. Não dá para olhar. E aí a pessoa fala, mas que Deus é esse? Quer dizer, numa outra encarnação, ela estava querendo justiça contra aqueles políticos, né? Quando não vou falar esses todos, né? Mas alguns políticos fizeram muitos débitos com saúde, né? Quando a pessoa, o político, ele atrapalha todo o sistema de saúde, educação, ele está criando um karma muito grande, porque tem muita gente morrendo, né? Desencarnando, muita gente ignorante por causa dele, simplesmente por causa dele. Então, ele vai pagar de uma forma assim muito complicada. E dizem que lá nas casas André Luiz tem uma parte muito grande de políticos. E aí a pessoa vai lá que está louca por justiça e quando vê a justiça, aí fica assustada, né? Aí pergunta, pô, mas Deus é tão bom, como é que pode essas criancinhas estar desse jeito? Então, vê como é que é a lei de causa e efeito. A gente, às vezes, está pedindo uma coisa que não sabe nem como é que vai acontecer. Tá? A teoria, existia uma teoria, né, muito forte que Deus castiga e impõe penas, né, até eternas, a, a nós, espíritos. E isso, e nós passamos assim milênios nessas crenças. E até hoje ainda a gente vê crenças que diz eu sou temente a Deus, eu sou temente a Deus. Todo o respeito com essas pessoas, mas, gente, se Deus é bom, é justo, tem todos os atributos, né, de virtude, como que ele vai castigar, como que ele não vai perdoar, como que ele vai fazer uma série de coisas que não condiz com Deus, né? Por exemplo, se Deus, se Deus ele se vinga, né? E isso tem até na Bíblia, né? Que vingança. Se ele se vinga, eu que sou humilde terráqueo, né? Do planeta de provas e expiações, segundo na evolução ao contrário, invertida, né? Não vou me vingar, sabe? Não tem como explicar isso. Aí, com o advento da lei da reencarnação, foi tudo explicado. E aí, Kardec veio como o consolador prometido, né? E
trouxe a doutrina espírita, que popularizou isso. Muita gente vai falar, ué, mas se já existia essa reencarnação, existia, mas era muito escondido, né? As pessoas nem podiam falar muito a respeito disso, porque senão iam presas, tinha muito problema, tinha inquisição, então era tudo escondido. Passado esse tempo, Kardec veio e popularizou, porque ali pegava-se o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, e a pessoa já ia tendo uma noção da reencarnação e da justiça de Deus. A alma é o espírito encarnado, tá? A alma é o espírito encarnado. É o ponto central mais importante da vida imortal, do qual o corpo, juntamente com o espírito, com o perispírito, né, são apenas o revestimento, tá? De uma morada provisória, ou seja, o espírito, né, ele é revestido pelo perispírito e pelo corpo. Esse corpo, ele é provisório, tá? Então, toda aquela devoção pelo próprio corpo pode deixar um pouco de acontecer, porque é provisório esse corpo, é provisório. Então, a hora que a gente desencarnar, vai passar um tempo, a gente vai encarnar em outro corpo. Tá certo? Como esse perispírito, que a gente também já falou, né? Ele é de natureza semimaterial. Então, ele dá uma mobilidade, né, para o espírito para se transportar, entre aspas, para onde ele quiser. Por exemplo, quando a gente está dormindo, né? Então, o espírito só pode sair do corpo acompanhado do corpo astral, que é o perispírito. E aí ele pode se locomover pelo espaço, né? Para onde ele tiver permissão, ele pode se locomover. Mas ele tem o fio, né? O fio de prata que acompanha ele. Então, qual é a diferença de um espírito desencarnado e de um que está dormindo, está passeando por aí? É justamente esse cordão, porque o desencarnado já não tem mais esse cordão. E esse cordão assim é bem extenso, viu? O cara pode sair do planeta que o cordão vai esticando. Aí qualquer movimentação que ele precisa acordar, volta rapidinho. Eu acredito até que vocês já sentiram, né? Tá deitado assim e está dormindo, né? E daqui a pouco acorda assustado, parece que caiu, parece que a pessoa caiu, né? E até o Wagner Borges brincou dizendo que a avó dele dizia que isso aí é quando a pessoa estava crescendo. E ele não cresceu de jeito nenhum, né? Ele continuou baixo até hoje, né? Esse era o exemplo que ele deu. Bom, a dor, a gente acha que é do corpo, mas quem sente a dor sempre é o espírito, tá? Então, quando a gente desencarna, existe a pergunta, mas e aí, o espírito continua sentindo dor? Enquanto ele estiver ligado em pensamento ao corpo, ele vai sentir. Ele sente dor como se fosse física, né? Quando ele consegue se desprender do corpo através do pensamento, ele fica independente do corpo, aí não. Aí ele pode sofrer dores morais, né? Tipo remorso, vergonha do que fez, mas não essa dor física.
quando o espírito também vai desencarnar, ou acaba de desencarnar, ele não encontra explicação para aquilo, porque ele fica muito atrapalhado, né? Ele pode ver, às vezes, até o corpo ali do lado, como até a gente viu lá no filme do Ghoster, né? Ele fica vendo o corpo, mas não sabe o que aconteceu. E por isso, né, que é interessante todo esse estudo da doutrina para que a gente não tenha essas dúvidas. E essa é uma só. Mas a pessoa desencarna e começa a ter muitas dúvidas. Inclusive de não querer seguir o caminho, né, o caminho até às vezes da luz, para ficar aqui na Terra mesmo e acaba importunando, né, os outros achando que está ajudando. Aí fica na casa lá de um, ninguém conversa com ele, ele acha que todo mundo é mal educado e ele quer ficar resolvendo as coisas e ele só está atrapalhando. A reencarnação ela é feita com os espíritos conscientes, a maioria deles, que até traçam uma programação. E há aqueles que não têm essa condição, então eles vão sendo ajudados, né, pela equipe de engenheiros, né, que programa a reencarnação. E existe também as reencarnações compulsórias, né, que são aquelas obrigatórias. Por quê? São essas situações, né, quando a pessoa tem que passar por uma situação muito difícil, às vezes ela não quer vir, né? E então vai ser compulsória. Quando há reencarnação, né, começa o processo de toda a existência corporal seguindo o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Portanto, não há que se falar em destino, isso é importante, não há que se falar em destino, em caminhos previamente traçados, e não existe determinismo, tá? Porque isso é uma desculpa, né? Não, isso é destino, não tem como a gente sair disso, isso aí Deus determinou, né? Existe uma linha, uma programação, mas essa linha ela pode ser constantemente mudada. Só lembrando um caso assim que todo mundo sabe, a gente vai repetir. Nasceu um espírito que, aos 40 anos, ele ia perder o dedo. Não, ele ia perder a mão. Ele ia perder a mão porque ele tinha contraído um débito que só perdendo a mão ele ia conseguir pagar, seria expiação. E aí, aos 40 anos ia acontecer isso. Então, é uma programação. Acontece que quando ele fez 40 anos, ele tinha feito tanto bem que ele perdeu o dedo. Tá? Então, isso é para explicar que não há determinismo. Existe essa programação que ela pode ser mudada para melhor ou para pior, dependendo do espírito, que no caso aí seria a alma que estava reencarnada. Né? A reencarnação ela não explica tudo. Há muitas situações de desequilíbrio causada nessa encarnação atual. Em resumo, a reencarnação não serve para explicar tragédias, desgraças e não serve para esconder ignorância, né? Essa ignorância tipo, eu não tive oportunidade de estudo, eu não tive tempo para estudar. Então, ignorância, não se pode falar que a reencarnação é culpada. Até em certos casos pode acontecer, seria uma expiação. Mas, na grande maioria, a pessoa não quer.
Então, vai dar um monte de desculpa e vai pôr a culpa até na reencarnação. Aquelas situações também que a pessoa veio para modificar e aí diz que a reencarnação foi culpada e acaba não conseguindo. Né? A reencarnação é sempre uma oportunidade para a pessoa resolver, né, aquelas situações pendentes. Filósofos indianos e egípcios, eles admitiam a encarnação já desde aquela época, mas eles acreditavam que os espíritos podiam retornar em corpo de animais. E aí esse fenômeno tinha o nome de metempsicose. A doutrina espírita ela rejeita totalmente essa situação, porque o espírito ele nunca vai andar para trás, né? Na situação retrógrada, nunca. Ele pode até ficar estacionado, mas ele está sempre progredindo, mesmo que numa encarnação ele progrida assim muito pouco, mas ele vai sempre progredir, ele nunca vai andar para trás. Então, se isso pudesse acontecer, de alma encarnar num animal, estaria retrocedendo assim barbaramente. Uma vez ligado o espírito ao corpo, ele não será substituído por outro em hipótese alguma. Poderá acontecer a renúncia do espírito, ou seja, o espírito ele aceitou a condição, né? Mas aí quando ele está ali naquela ligação, ele renuncia. Naquele momento, ainda que tenha condição, ele renuncia e sai fora. Então, o que acontece? A criança não vinga, né? E quando acontece ao contrário, que a criança morre antes do nascimento, aí o espírito ele vai escolher um outro corpo, né, com a ajuda dos engenheiros. Por isso que aí a gente entra naquela lei do aborto, né, que o aborto nunca pode ser feito em hipótese alguma, porque o espírito, como ele já se liga na concepção, e o feto já né, é um ser, então o aborto é condenado totalmente, né? E até em casos de estupro e outras coisas. Isso é muito forte, eu sei. Por isso que existe na lei de Deus a coisa mais maravilhosa é atenuante, né, e agravante. Atenuante e agravante. Uma pessoa que faz um aborto proveniente de um estupro vai ter um atenuante assim, dependendo da situação, vai 99%. Ela vai responder 1%. Mas tudo depende de como aconteceu, como é que foi, né? E então cada caso é um caso. Como a gente não sabe o que foi dos acontecimentos, inclusive de outras encarnações, para aquele fato, a gente não tem como falar sobre aquilo. E até, de repente, muita gente condena, mas não sabe o que aconteceu. Se houve esse estupro, o que aconteceu? É uma expiação. Horrível, mas é uma expiação. Né? E aí gera uma gravidez, é lógico que
a mulher tem que ser muito forte. Mas a gente sabe de muita gente, de muitas mulheres que tiveram esses filhos e hoje adoram os filhos, né? Mas é aquele negócio, né? Cada um é de um jeito. A pessoa às vezes não está em condições de enfrentar isso. Então ela vai enlouquecer. Então ela parte para essa operação do aborto. E, como a gente diz, atenuante e agravante. Isso a lei de Deus que julga. Ô, Lu, continua? Como é que está aí o tempo? A Lu acho que Eu acho dormiu. que dá para a gente não dormir, não. Continua. Acho Hã? que pode fazer perguntas se você quiser. Porque se for igual a outra aula, demora depois. Então, pode Você abrir. encerrou o assunto? Não, ainda tem mais coisa, mas fica assim, às vezes até um pouco cansativo, né? Porque é sempre o mesmo assunto. Então, a gente pode voltar, né? Complementar esse assunto numa outra aula e, às vezes, até as perguntas vão complementando. Pode ser as perguntas. Espera só um minutinho. Espero. A Karina está perguntando como é bom saber que não há programação determinada, então eu posso mudar tudo isso. Ela não pergunta, ela afirma. Então, eu afirmo junto com ela. Por que que vocês não me falaram isso antes? Tá vendo como é bom estudar, Karina? Olha aí o que você está aprendendo aí. Saco, vou até dormir essa noite. É porque tá. Nem vou falar nada não. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, peraí. Fala. Hã? Pode falar, vai. Não, não é nada não. Peraí, deixa eu só achar que eu perdi aqui o negócio. Sumiu tudo. Espera um pouquinho que sumiu tudo minhas coisas. Ó, a Marley gostaria de comentar mais sobre o desencarne do infarto fulminante. Do Você infarto? sabe me falar alguma coisa mais, Gigi? Do infarto? Fulminante. O infarto fulminante é uma expiação, né? Aí a gente vê aquela programação, o que essa pessoa pôde mudar para o bem, o que pôde mudar para o mal. Se ela se desgastou o corpo, né? Se desgastou muito o corpo, pode acontecer isso por problemas da atual encarnação, como a gente falou. E pode ser que, como essa pessoa ela contraiu débitos, né, do coração, fazendo outros sofrerem, ela veio com problema no coração, tá? Então, ela também acabou não se cuidando e acontece esse infarto, né? Esse infarto fulminante. E, às vezes, também a pessoa acaba não sofrendo, né, a desencarnação, porque, como ele é fulminante, se tiver alguma dor, é uma coisa assim muito rápida. E não é aquela morte que a pessoa vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. Então, às vezes, é até um benefício. É que nem Mas morrer dormindo, por exemplo. mas a pessoa pode continuar, dependendo desse livre-arbítrio dela, pode continuar sentindo esse infarto depois, né? Pode. É aquele Pode? negócio, enquanto ela não se desligar, né, do corpo, enquanto ela não se desligar do corpo, o espírito, enquanto não se desligar do corpo, ele vai sentir tudo isso. Por exemplo, no filme do André Luiz,
quem assistiu, ele tava lá no hospital espiritual, tudo aberto, porque ele fez uma cirurgia, né? Cirurgia, acho que foi até cardíaca. Então ele estava tudo aberto, parecia que tinha sangue, estava uma coisa horrível. Aquilo era tudo da cabeça dele, porque ele estava ligado lá no corpo. Aí os espíritos foram acalmando ele, dando aquelas aguinhas, né? E ele foi até que ele se desligou do corpo, desapareceu tudo. Tá. A Celinha está falando assim, qual é a explicação espiritual quando sofre um aborto espontâneo? São muitas explicações, né? Às vezes, esse aborto espontâneo é para os dois, né? É para a mãe e para o espírito, tá? O que aconteceu em outras encarnações? Essa mãe não quis ter filhos. Hoje, como tem essas cirurgias para a pessoa não ter mais filhos, que faz laqueadura, coisas assim, ela pode vir com problemas assim de não gerar filhos ou então ter esse problema, né, do aborto espontâneo. Às vezes, ela pode ter até 2 abortos espontâneos e depois vem o filho normal, como pode ter um e vir um filho normal. Tudo vai depender do atenuante e do agravante que foi feito. O espírito, às vezes, como a gente viu, ele até já se desligou, né? Não era problema dele, já se desligou. E às vezes é problema dele, para ele sentir alguma coisa que ele fez, ele se aproxima, todo aquele processo da reencarnação vai por água abaixo, ele vai ter que começar tudo de novo. Então, cada caso é um caso, que a gente não tem como saber, né? Bom, eu estou seguindo uma ordem aqui das perguntas, tá? Então, a Alessandra ainda pergunta, e quanto ao estupro, o aborto também é visto como erro? Então, não é Nem vou responder, erro. claro. Hã? Claro que sim. Não, como é que é a pergunta? Quanto ao estupro, o aborto também é visto como erro? Então, o exemplo que eu dei, às vezes, o jeito que aconteceu, a mãe, ela tem 99% de atenuante pela situação que correu. Então, o débito dela vai ser 1%. Como pode ser 5%, como pode ser 10%, 50%, 90%. Cada caso é um caso, vai depender do porquê que aconteceu isso, do que ela Não, fez mas em ela quer vidas saber assim, anteriores. se Porque, como eu... G, Oi? se Fala. houve o estupro, você está me ouvindo? Teve o estupro. Aí a pessoa vai e aborta. E aí? É certo? Tá. Então, veja bem, pela lei Pela material, lei? ela pode fazer isso tranquilamente, pode fazer, Tá, é permitido. Agora, pela tá. lei espiritual, ela pode contrair um débito. Então, não é o que você pode falar que o aborto nunca é certo, mas Sim. em casos excepcionais, né, tem, por exemplo, situações que a mãe pode até morrer, né? Então, se faz o aborto. Eu já vi muitas mães que estavam nesse perigo iminente de desencarnar e não quiseram fazer o aborto. O que aconteceu? A criança nasceu e a mãe desencarnou. Então, são problemas que a gente não tem como saber o certo, porque a Sim. gente não tem, né, não tem o Mas pacote de toda perante a a lei de relação. Deus, independente, perante a lei de Deus, independente do motivo, é correto?
Sempre é um erro, sempre Tá, é um erro. só isso. Agora, tá, a Agora eu vou... responsabilidade, Sim. Então, só resumindo, que é um erro perante a lei de Deus. Mas a responsabilidade, como tudo, é de cada um. A escolha, livre-arbítrio e depois tem as consequências, certo? isso. Agora, a gente não pode comparar, né, um aborto de um estupro com um aborto normal, porque a pessoa simplesmente não quer o filho. Nem pode comparar. Isso tem uma distância muito grande, né? Tá, Então, aí vai falar, não, mas a doutrina espírita é um absurdo. Não, existe uma diferença assim, imensa de um aborto praticado para não ter o filho, né, simplesmente, com um desse que é estupro, porque ela já foi penalizada, né, com o estupro e depois tem ainda a gravidez. É uma situação muito difícil. tá. E vamos supor que a pessoa engravidou, sem ser aborto, naturalmente, e teve a morte fetal por causas naturais. Então, este feto pode reencarnar com a mesma mãe? Eu não entendi. Vamos supor que a pessoa estava grávida, perdeu o nenê. Causas naturais. Aí, Tá, esse nenê, esse espírito, esse feto, pode reencarnar com a mesma mãe? tranquilamente. Aí o Tranquilamente. que aconteceu? Esse espírito já está até preparado, ele vai esperar um outro momento. Foi Certo. apenas né, uma situação que aconteceu para os dois pensar o porquê disso, né? Tá. A pessoa que está perguntando, gostaria de saber se uma pessoa já vem com prazo determinado de vida aqui nesse plano terrestre. Aí tem uns que vêm, né? Por exemplo, aqueles que se suicidaram, por exemplo, né? Eles tinham uma programação de vida tipo 70 anos, né? É lógico que ele, abusando do corpo e tal, e tal, e tal, ele poderia desencarnar com 50. A programação é 70. Agora, no suicídio, se a programação era 70 e ele se suicidou com 20, ele tem que cumprir ainda 50 anos. Então, ele vem determinado a viver esses 50 anos. Ou às vezes menos, né? Às vezes, quando ele pratica o suicídio, às vezes faltava pouco tempo, 2, 3 anos. Então, a gente vê crianças que vêm, encarnam e depois de 3 anos desencarnam. Então, pode sim. Tá. A pergunta é assim: eu ouvi falar que aqui na Terra futuramente só terão pessoas evoluídas e que as pessoas que não evoluíram, não cumpriram sua missão, tal, etc., irão para outros planetas primitivos. É verdade? Essa evolução, a gente tem que compreender essa evolução, né? Aqueles que não vão encarnar mais aqui na Terra, é lógico que são pessoas de pouca evolução. Mas existe aquelas pessoas que evoluíram muito, como a gente falou, intelectualmente, evoluíram muito, e moralmente, mínimo, né? Teve uma evolução mínima. Então, como ela tem essa evolução mínima, ela ainda é muito ligada à ruindade, né? A egoísmo. Então, essas pessoas vão ser encaminhadas para outro planeta. Isso é corrente. É só entender essa evolução. Porque às vezes a pessoa não tem uma evolução muito grande, mas ela já tem um coração bom. Então, essa pessoa já está separada para ficar no planeta, porque ela vai ter a condição de evoluir mais tranquilamente. Essas que não vão reencarnar aqui, elas são
pessoas que têm que pagar, né, uma expiação muito alta, então elas vão para um planeta primitivo. Não vai ser, não vou reencarnar na Terra, vou reencarnar num planeta igual à Terra. Não. Se não puder reencarnar aqui, por esse motivo, vai reencarnar num planeta primitivo. Coisas lá da Pedra Lascada. Deu para responder ou não? Acho que sim. Precisa entender também que o planeta também evolui. Então, existe, todo mundo sabe, existe a vibração. Então, se nós não vibramos junto ou igual, ou como o planeta vai passar a vibrar, não tem como, é magnetismo. Então, nós vamos ser encaminhados porque é como se nós fôssemos chupados mesmo. Nós vamos para outro lugar, porque nós não vamos conseguir também ficar mais aqui. Porque nós, eu digo assim, aqueles que não realizaram a missão como ela está dizendo. Certo? Certíssimo. Mais uma pergunta. O espírito no processo do reencarne vai adormecendo, esquecendo. Em que momento ele pode desistir? Que eu já ouvi dizer que espíritos que não querem reencarnar renascem em condição de autistas. Poderia falar mais a respeito? O que acontece? Quando nós falamos que é no momento da concepção que o espírito ele já começa a se ligar, né, na mãe. O que acontece? Ele começa a esquecer, a ficar assim perturbado, e vai chegando uma hora que ele não tem mais força de desistir. Tal é assim, a situação que ele se encontra, que ele não está mais pensando nessa encarnação que ele vai ter, porque quando ele desiste é porque a encarnação para ele vai ser muito pesada. Então, enquanto ele não entra nesse topor, né, ele ainda consegue desistir da encarnação, o que ocasiona um problema terrível para ele, né? E aí, esses que querem e não conseguem, pode vir como autista, né? Porque ele não queria saber disso aí. E ele acabou não tendo condição de desistir mesmo e acabou reencarnando. Ok? Você está me vendo, Gê? Eu estou Porque pequenininho. tô lendo aqui, não sei. Então, porque assim, ó, segundo nossos estudos, que ele está falando de desistência, então um aborto espontâneo pode ser uma desistência encarnatória. O que é essa desistência? É exatamente o caso do autista, do Down. Eles, às vezes, quando entram no corpo, sente o que vai vir para ele. Às vezes não é que ele seja até um espírito atrasado, ele pode ser um espírito já mais evoluído. Só que ele sente que ele não vai conseguir também. E aí ele se sente apreensivo e ele causa uma desistência encarnatória. Às vezes a desistência acontece, às vezes ela não acontece. Então nós temos muitos casos que a gente trata de adultos que não é autista, não é nada disso, não tem nenhum desses sintomas, mas ele sofreu uma desistência, ele tentou fazer uma desistência encarnatória e pode ter outros tipos de problemas também, tá? Só queria complementar isso. Então, o aborto, essas coisas todas têm a ver também com desistência. Esses outros Certo, casos que a certo. gente tem pessoas que às vezes é muito tímida ou não se dá, acaba, digamos assim, sendo muito tímida, não só tímida, mas introvertida, não consegue vivenciar a própria vida, ela pode ter tentado uma desistência encarnatória durante a gravidez, tá? Tenho mais uma pergunta aqui. Você falou sobre o exemplo quando estamos dormindo
e temos aquele susto, pulo, me perdi. Isso acontece por quê? Então, é porque a gente, quando dorme, né, o espírito, né, a alma, vamos falar de alma porque está encarnada, a alma sai do corpo. Ela sai do corpo e ela tem um cordão de prata que segura ela no corpo. Grande parte Que ensinou. Bom, falou que tem que deixar ele esfriar na grade, senão ele estraga mais rápido. Célia, você está falando? Desculpa, porque tem uma pessoa que faz a pergunta aqui no meio da aula. Fala, Gê. Tudo bem. Então, a maioria das pessoas, a alma sai um pouco, vamos supor, meio metro, 1 metro, e fica durante a noite toda só ali. E existem aquelas que já têm mais condição e que ela vai dar um passeio. Tem umas que já vão trabalhar, né? A maioria dos médicos que trabalham aqui na Terra também vão trabalhar no espaço. Vão se encontrar com médicos, com espíritos que vão fazer trabalhos de cura, de uma série de coisas. Então, quando está só 1 metro assim, do corpo, às vezes não sente nada, mas quando sai do corpo, assim, uma distância mais ou menos, e precisa, às vezes, acordar porque ouviu um barulho, alguma coisa aconteceu, alguém chama, ela precisa acordar. Para ela acordar, a alma tem que voltar para o corpo. Então, essa alma volta rápido. E aí, dá a impressão, quando ela entra assim, no corpo, dá a impressão que a pessoa está caindo na cama. E aí as pessoas antigas diziam que isso aí é porque a pessoa está crescendo, mas não é. É que a alma entrou e a pessoa acorda. Entendeu? Ah, eu entendi. Esse desligamento do corpo, ele pode ser constante? Como desligamento. É como a pessoa diz que esse negócio que ela entra, ela está dizendo como se fosse um desligamento. Na verdade, não é um desligamento, é um afastamento do corpo, né? Um pequeno afastamento. Então, isso aí pode ser constante? Não desliga, né? Porque... É. Nossa, se você conversar lá com o nosso amigo Wagner, Sim. Acho que até acordado o espírito dele sai, né? Porque como ele é especialista nisso, toda noite ele vai trabalhar, toda noite ele vai trabalhar. Então, cada um é de um jeito. Pode acontecer toda noite, sim. E geralmente acontece. Sim, sim. Acontece mesmo, viu, gente? Qual a explicação se dá para a paralisia do sono? Paralisia do sono? Como assim? Sei lá, acho que não sei. Quem fez? Celinha, o que você quer dizer com isso? Alô, posso comentar? Geralmente a paralisia do sono ela acontece quando a pessoa está voltando ou saindo do corpo. E aí ela não tem essa sensação de que tem o poder do movimento do corpo, mas é ou na saída ou na entrada do corpo. É como se ela tivesse em desdobramento, não é isso? Isso. Desdobramento, que para quem não sabe, é como se ela tivesse não desligada, né? Como se ela tivesse afastada. Só que aí ela não vai sentir, ela quer entrar no corpo, e ela vê, é como se ela tivesse acordada, só que o corpo não está se mexendo. Então, isso seria a paralisia do sono, é isso? Às vezes as pessoas que estão ouvindo aí, acho que já passaram por essa experiência de ficar vendo o corpo dormindo, né? Como se estivesse assim no alto, às vezes uns 3, 4 metros acima do corpo, e você fica olhando, o corpo está dormindo, e você não entende o que está acontecendo. Aí depois acorda, tal, não liga para essa situação. Mas o que aconteceu?
saiu do corpo, tá aprendendo, né? Está aprendendo. Gente, desliga os áudios. Gente, desliga o áudio. Eu nem entendi o que você falou, Gê. Eu até me perdi. O que era a pergunta? É da paralisia do sono. Eu estava falando que, às vezes, a pessoa, a alma sai alguns metros acima do corpo e a pessoa fica vendo o corpo. Mas foi sonho e deixa para lá. Mas não, ela está olhando porque é um treinamento que está acontecendo para mais tarde ela começar a sair do corpo e trabalhar e ajudar os outros, uma série de coisas. Bom, nós saímos do corpo todos os dias. Alguns vão lembrar, outros vão ficar, digamos, dormindo em espírito. E fizeram uma pergunta aqui, sim, podemos sair, estudar, né? Eu já me vi muitas vezes lá estudando. Então, assim, quem não lembra, às vezes, lembra como se fossem sonhos, essas saídas. Então, a gente está trabalhando, a gente está estudando. Então, depende de como que é o seu dia, de como que é a moral da pessoa, se ela trabalha com a espiritualidade. Então, normalmente, nós, nesse momento, estamos indo trabalhar todos os dias. E estudamos também. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Luísa, eu posso falar? Pode. Então, essa referência eu tenho e muitas pessoas têm. Não é você estudar, é como se você não consegue dominar o seu corpo. Dá alguma coisa no cérebro, um zumbido, e aí você quer levantar, você não dá conta, você quer falar, não dá conta, e você fica assim. Aí, às vezes eu tenho isso, você anda pela casa e seu corpo está lá e você quer voltar e ele não te responde. É como se fosse, eu achava quando eu era criança, que era alguma crise epilética, que parece que você fica tremendo e você não consegue entrar no seu corpo. Eu tenho isso desde criança. Sim, eu entendo. Esse é o desdobramento. Eu quis dizer que quando nos desdobramos, nós também podemos ir para algum lugar estudar. Entendeu? Podemos estudar, podemos trabalhar, podemos ficar por perto ali de onde nós estamos, que nem você falou, ficar na casa. Tudo vai depender. Uns pode lembrar, outros pode não lembrar. É isso. Ok. Tá? Uhum. É porque quem perguntou está estudando, né? Então a gente vai sim estudar biocibernética no nosso caso, a gente vai sim estudar espiritismo. Não é só nesse momento que a gente está aqui falando que a gente está estudando. Então, na hora do sono, a gente também pode ir para algum lugar que existe escola que a gente estuda assim, com carteira, com tudo normal. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Quando o espírito vai mudar de planeta na próxima encarnação, como é esse processo nos seus corpos densos? Bom, você vai responder, né, Gi? Mas deixa eu só falar uma coisa assim, que corpos densos, para quem não sabe, eu não vou colocar corpos densos, tá bom? Nós vamos trabalhar com o corpo físico e o perispírito. Então, digamos que nós vamos mexer agora com que esses corpos densos que ela pergunta seria o perispírito, para não confundir quem ainda não sabe a diferença, tá bom? Então a pergunta é: quando o espírito vai mudar de planeta, na próxima encarnação, como é esse processo nos seus corpos densos? O perispírito, a gente já viu que ele por exemplo, para quem encarna aqui na Terra, é só para o planeta Terra. Se ele for mudar de planeta, ele vai ter que, junto com os engenheiros, mudar o perispírito de acordo
com o planeta que ele vai reencarnar. E aí, como que ele vai conseguir isso? Com o fluido universal daquele planeta, que vai ser feito o perispírito dele. É uma nova roupagem que ele vai ter para reencarnar nesse outro planeta. Tá. Então, para quem não sabe quem é engenheiros, que é os engenheiros siderais, são, digamos, os espíritos mais evoluídos que nos ajudam nessas construções dos nossos corpos, na nossa evolução, tá? Então, os mais evoluídos, que bem mais evoluídos do que nós, tá bom? Esses corpos, que o Getúlio falou o que você falou? Vamos falar assim, nós temos a química, todo mundo conhece química, né? Conhece o oxigênio, hidrogênio. Então, os nossos corpos, eles são formados, esses fluidos têm, digamos assim, o oxigênio, o nitrogênio, né? O hidrogênio. Então, cada planeta tem, digamos assim, um tipo de química. E é com essa química do planeta que nós vamos ter que ser constituído o nosso novo corpo. Então, vai ter uma adaptação. Só complementando, tá, Gê? Tá ótimo. Eu vou entrar em biocibernética já, né? Alguém tem mais perguntas? Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Obrigada, só. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? De nada. Essa é fácil de responder, de nada. De nada? É. De nada. Tá bom. Ninguém quer perguntar mais nada? Espera aí. Ô, Luísa, é o Rubens que está falando. Oi. Uma oportunidade, numa palestra do Aloísio, ele colocou que, ao desencarnarmos, quando nós desencarnamos, a gente vai para determinadas colônias, nas quais você vai ter uma regeneração, você teve problema de, vamos dizer, de doença, você vai para uma determinada colônia. Se você suicidou-se, você vai para um outro tipo de colônia. No caso, na palestra que ele deu, por exemplo, da outra vez, ele deu esse posicionamento que ele colocou, por exemplo, sobre o Brasil, existem 12 colônias, né? Aí ele explicou que cada uma dessas colônias, você vai de acordo com aquilo que você desencarnou, como, por exemplo, vítima de câncer. Se você tem algum problema de amputação, você vai para uma outra colônia. Não sei se você recorda, eu não sei se o G se recorda da palestra do Aloysio. Foi muito interessante, entende, essas palestras. Assim como também a palestra do Antônio Dias, ele explica direitinho como é o processo do reencarne. O pessoal aí está precisando, que eu estou percebendo aí, as perguntas também, está precisando muito o pessoal participar das palestras, que é muito interessante com o pessoal. Mas sabe o que lá. é? Então, Rubens, é que o pessoal, tem gente que não é de São Paulo. Então, tem pessoas que nem é de São Paulo. Então, a gente não tem nem A maioria do grupo aí não é de São Paulo. Tem gente que não é de São Paulo. E também... a gente está assim mesmo, agora é mais um pouquinho mais básico e depois a gente pode entrar mais profundamente. Por isso que eu às vezes começo a falar, eu me seguro, porque senão eu vou entrar assim, né? E se eu entrar em biocibernética, então aí eu vou confundir demais, né? Então tem que... Não acaba nunca a aula. Até Tá meia-noite é dia. Então, mas o que o Rubens falou perfeito, né? Tem um caso lá no livro Nosso Lar, que tinha uma mulher que ela queria entrar no Nosso Lar e não deixaram, né? E aí o André Luiz pergunta, puxa, mas por que vocês não estão deixando a mulher entrar aqui, né? Aí o instrutor do André Luiz diz o seguinte, você está vendo aquelas pintas que ela tem? Ela tinha... eu não sei se era 6 ou 7 pintas. Cada pinta daquela representava um aborto. E esse aborto não é que ela proporcionou para ela mesma. Ela fazia esse aborto em outras pessoas. Entendeu?
Então, vê que quando se fala em aborto, a gente só pensa na mãe. Individual. Mas o pai também, às vezes, foi conivente. Quem fez, né, enfermeira, e todo esse processo, todo mundo que compartilhou disso. Então, essa mulher não podia entrar no nosso lar porque ela teria que ir para um lugar ainda tipo umbral, né, para passar uma série de situações para depois, de repente, ir para o nosso lar. Porque não é assim, vai direto para a colônia não, viu, gente? Antes fosse. É. Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Silêncio? Silêncio. Então tá. Vamos encerrar então? Bom, Quem vai se habilitar agora para fazer o encerramento? o Mauro. O Júlio já fez, né? Eu faço. Já fez. O Mauro faz? Oba! Então vamos. Ei! Vamos fechando os nossos olhos. E mais uma vez elevando os pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, relembrando seus ensinamentos, adormecidos em nós. Vamos agradecendo a toda a equipe espiritual que esteve conosco, ajudando-nos a compreender, ajudando o Getúlio a nos mostrar os ensinamentos. E assim, com esse pensamento elevado, agradecido que somos por esta oportunidade, vamos encerrando a aula de hoje e que possamos estarmos reunidos na próxima aula. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Viu? Como foi fácil?